fiéis e aprender com isso. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês, está lá em 2 Coríntios, capítulo 6. Há uns 2 anos atrás eu me deparei com esse texto e ele sempre vem fazendo burburinhos no meu coração, mas até então nunca tive intenção nenhuma de pregar, ministrar sobre esse texto. E essa semana veio muito forte e eu quero ser fiel a isto e compartilhar com os irmãos. Capítulo 6 de 2 Coríntios, versículo 11 ao 13. Amém? Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. É um texto que eu não sei quantos já perceberam esse texto. Se alguém já, de alguma forma, ao ler esse capítulo ou este livro, esse texto chamou a atenção. Mas, queridos, eu confesso que toda vez que eu leio esse texto, eu vejo, parece que eu sinto o coração de Paulo. E me parece que o coração de Paulo está um pouco triste, angustiado. Porque ele vem decorrendo no capítulo falando sobre em tudo recomendamos nós, nas aflições, nos açoites, na prisão, sobre a convicção do chamado, da vocação, de onde ele estava, para onde ele ia. Parece muito convicto. De repente ele abre aspas. Ó Coríntios, a minha boca e o meu coração está dilatado a vocês. Mas vocês estão presos nos próprios afetos. E o último versículo que nós lemos, ele diz: eu falo isso como filhos. Dilatai-vos, vós também. Paulo está mostrando que o coração dele, o lábio dele, os lábios dele está aberto. A nossa boca está aberta. A nossa boca está aberta é a expressão de alguém que não negou palavra alguma que o Senhor confiou a ele. Que foi fiel à pregação do Evangelho, que foi fiel à mensagem da cruz. Nós sabemos que Paulo, ele tinha um zelo pela mensagem do Cristo crucificado e ressurreto. E Paulo, ele é incisivo. A vida de Paulo é uma carta viva, e ele prega a tempo, fora de tempo, ele não tem limites. É alguém que, eu tenho a impressão que Paulo, ele não perde tempo com conversa alheia. Toda oportunidade, Paulo está falando do Evangelho, pregando o Evangelho genuíno. Então ele está dizendo para a igreja: olha, a minha boca está aberta. O que eu estou falando a vocês é o Evangelho puro, simples, verdadeiro, único. O nosso coração está dilatado. Dilatar é uma expressão de um coração que está abrindo, crescendo, ficando grande. O nosso coração está dilatado. Eu tenho a impressão que, humanamente falando, os médicos de plantão podem me ajudar nisso, mas se o coração ele cresce, fica fora do tamanho, possivelmente essa pessoa tem um problema de saúde sério, não é isso, Lu? Não é normal isso, né? A pessoa ficar com o coração dela crescendo, aponta uma enfermidade. Só que nesse caso de Paulo, não. A enfermidade dele era de amor aos irmãos. Então, é dizendo, o nosso coração está dilatado, ou seja, está crescendo, tem espaço. Tem espaço aqui. E ele faz uma denúncia.
E essa denúncia me deixa preocupado e angustiado, porque será que nós não estamos nessa mesma condição? Porque ele diz: mas vós não estáis estreitados em nós, mas vocês estão estreitados nos vossos próprios afetos. O fato da igreja de Corinto estar fechada para os próprios afetos mostra o quanto eles estavam impedindo a mensagem chegar até eles. O toque de um irmão chegar até eles. Eu vou deixar isso mais claro daqui para frente. Mas o sentimento que eu tenho é que, como pode alguém estar fechado nos seus próprios afetos? E o fato de limitarmos ao outro o acesso, para mim essa é a arma mais precisa de Satanás. Porque quando eu limito o seu acesso à minha vida, é como se eu estivesse dando total legalidade para Satanás. Porque eu fico bloqueado, eu fico preso. As circunstâncias geralmente não podem fazer isso. Mas quando eu me fecho em mim mesmo, quando eu fecho o meu acesso, quando eu bloqueio de alguma forma, ou nos dias de hoje, quando eu cancelo o irmão, eu estou dando uma legalidade para que a minha vida continue obscura, fechada. Vocês conseguem imaginar Paulo limitado? Fechado? Vocês conseguem imaginar Paulo entregando as coisas parcialmente? Paulo entregava tudo, meus irmãos. Paulo ele não negociava isso. A entrega de Paulo é uma denúncia. É a forma com que ele viu o evangelho, a forma com que ele se encontrou com o Senhor, a predisposição dele em amar ao Senhor e cuidar da igreja do Senhor, do zelo que ele tinha por isso, era absurda. Por isso que os versículos anteriores falam sobre isso. Açoites, prisões, naufrágios. Mas a esperança está no Espírito. Aí de repente, faz um corte. E no capítulo 7, versículo 3 e 4, ele diz: eu não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para com vocês, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Ele não tinha intenção de condenar os irmãos. Se vocês acompanham a primeira carta de Coríntios, Paulo traz uma exortação dura, severa aos irmãos. A ponto de dizer: olha, tem alguém que é como Satanás no meio de vocês, afaste esse irmão de vocês. Não aceite ele aí. E aí depois no segundo capítulo, no segundo livro, ele fala assim: olha, eu sei que isso produziu profunda tristeza em vocês. Eu sei que vocês ficaram tristes pela dureza daquilo que eu disse. Mas eu creio que é uma tristeza segundo Deus, porque gerou arrependimento. Ele entendeu que era necessário aquela exortação, aquela dureza. Eu estou falando isso para vocês verem como ele era comprometido com aquilo que ele vivia, com aquilo que ele falava, com aquilo que ele pregava, com a vida dele e com a vida dos irmãos da igreja do Senhor. O compromisso dele era tamanho que ele pagava a conta para estar com os irmãos de Coríntios, para não ser pesado para eles. Uma igreja muito mais fraca financeiramente. Oferta para que ele vá para Coríntios pregar o evangelho, meus irmãos. Porque ele não queria ser pesado para os irmãos. Parece que ele pisava assim meio que em ovos para falar: não quero deixar os irmãos ofendidos, porque quando fala de dinheiro com eles, né, parece que eles se sentem um pouco incomodados, mas eu não vou deixar de falar para vocês, não vou deixar de ensinar. Os macedônios estão suprindo tudo.
Você não precisa se preocupar com isso. Então a integridade de Paulo, o zelo que ele tinha era absurdo. E aqui nesse versículo que nós lemos, ele fala assim: olha, nós estamos juntos para morrer e para viver. É tudo ou nada. Meu coração por vocês está tão aberto que eu estou disposto a morrer por vocês e estou disposto a viver com vocês. Ele não negociava, meus irmãos. Ou seja, Paulo, ele não era um cara parcial. Ele era inteiro em tudo o que ele fazia. Amém? Estão me acompanhando? Me parece que a intenção dele é que a gente vença uma doença chamada individualismo. Porque, ó Coríntios, vocês estão presos nos vossos próprios afetos. Vocês estão olhando somente para vocês. Vocês estão olhando somente para a sua necessidade individual. Você só está pensando no seu bem-estar, no seu prazer. Você não está fazendo contas, você não está preocupado com o outro. Estar preso nos próprios afetos é como se ele dissesse: a minha necessidade é mais importante do que a do outro. O que eu estou passando é mais importante do que o outro está passando. Ou é mais difícil, você sempre valoriza mais a situação dele. Ele não está aberto para olhar, sabe aquela competição que existe, tipo assim: cara, hoje o meu dia foi ruim. Ah, você não sabe como é que foi o meu. É o cara preso no seu próprio afeto, ninguém pode estar pior do que ele. As pessoas precisam olhar para mim de um jeito diferente. Olha como eu estou sofrendo. Olha como está difícil para mim. Olha, eu não estou conseguindo. Por que será que eu não estou conseguindo? E nós não estamos conseguindo avançar, porque possivelmente estamos presos nos nossos próprios afetos. E aqui eu quero fazer uma observação, porque quando Paulo começa dizendo sobre dilatar o vosso coração, eu quero trazer 4 pontos para vocês entenderem o porquê e para quem nós precisamos dilatar o nosso coração. Primeiro, a Deus, ok? Porque quando ele diz, a minha boca está aberta, ele não está falando de si. Ele está falando uma mensagem, e a mensagem nós já vimos, é do próprio Evangelho. Com isso, o segundo elemento é a própria mensagem. Então, eu preciso abrir o meu coração para Deus e preciso abrir o meu coração à mensagem. E a mensagem vem de quem? Terceiro elemento: irmãos maduros, presbíteros. Quem está fazendo essa observação com a igreja de Coríntios era um presbítero, meu irmão. Era o apóstolo Paulo. Vocês estão presos no afeto de vocês, mas o meu coração está aberto. Como um pai fala ao filho, eu quero dizer a vocês: abra o coração de vocês também. Se abram. Recebam, aceitem a mensagem. E o quarto, uns aos outros. E aqui eu coloco como uma aplicação pessoal. Porque a gente pode correr o risco de falar assim: não, eu só falo com o presbítero. Só um presbítero toca a minha vida. Só alguém que tem autoridade, só um diácono para poder falar comigo. Só o ADA. Só abro o meu coração para ele. E tem alguém do seu lado, cheio de Deus, podendo levar vida de Deus para você, mas o seu coração está fechado. Onde? Nos seus próprios afetos. Está fechado em você mesmo. Ah, só converso com o pastor A, o pastor B, o pastor C. Graças a Deus somos uma comunidade que temos bastante. Né? Que você pode escolher o pastor que você quer conversar. Mas fechado só em um, outro não pode tocar você, meu irmão? Outro presbítero não toca a sua vida?
O José, o líder dos jovens e adolescentes, não pode tocar a sua vida? Não pode tocar a sua casa? Ah, mas eu não tenho filho adolescente. E daí? Ele não pode tocar a sua casa? Ele não pode tocar a sua vida? Ele não pode tocar o seu coração? Possivelmente você está fechado nos seus próprios afetos. E a minha preocupação é, quando nós começamos a comparar e a medir o irmão, só mostra como o nosso coração está fechado. E revela o quanto nós estamos fechados com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu desejo. Como está o seu coração? Porque aí a gente pode até dizer que a Deus, não, a Deus, meu coração está dilatado, está mesmo. Porque como mostra, Dani, se meu coração está dilatado a Deus? Se eu estou ouvindo a mensagem. Se eu estou ouvindo meus irmãos. Se eu estou ouvindo os presbíteros. Se eu estou permitindo a minha vida ser tocada pelo outro. Porque qual é a forma? A melhor forma de Deus tocar a terra se não é pela igreja? Quem é a igreja? Somos nós. Como que a minha vida pode ser tocada? Pelo meu irmão. Ele é a mensagem de Deus que eu preciso ouvir. Ele tem a resposta de Deus que pode tocar meu coração, a minha casa e mudar a rota, o meu destino. E eu não me atentei a isso. Por quê? Porque eu estou fechado nos meus próprios afetos. E afetos é aquilo que é entranhável, interior. Quando eu estou fechado nos meus próprios afetos, eu estou fechado em mim mesmo, naquilo que eu quero esconder de todo mundo, para que ninguém perceba, para que ninguém veja, para que ninguém descubra, porque eu não quero me expor. E hoje a gente falou bastante sobre isso, desde a oração, culto, até agora, a última canção, sem reservas. E eu fiquei me perguntando, o que que nos impede então de dilatar o coração, porque nós estamos presos nos próprios afetos? O que que me impede? Por que, na verdade, a pergunta melhor, por que que eu estou preso nos meus próprios afetos? Orgulho e feridas. Traumas lá de trás. Situações do passado. São duas coisas que podem me impedir, me atrapalhar de estar preso nos meus próprios afetos. O orgulho é quando eu estou preso em mim mesmo, em si mesmado. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser na minha hora. Não é o jeito que eu quero, não é o jeito que eu gosto. Eu sempre fiz assim. Sempre fiz assim, deu certo. Tem que ser desse jeito. É mesmo? É sério isso? Em si mesmado? Todo orgulhoso? O irmão não pode ensinar algo diferente, Andrei? O irmão não pode acrescentar um conhecimento para aquilo que não é completo em mim? As coisas têm que acontecer desse jeito, a ponto de que, se o mundo não girar ao meu redor, ou ao redor do meu umbigo, não está bom, isso mostra os dois motivos claros do porquê que eu estou preso dos meus próprios afetos. Ou seja, você vai precisar olhar para dentro de você, sondar o seu coração e perguntar: será que eu estou preso nos meus próprios afetos? Será que feridas, marcas, traumas, ou orgulho, egoísmo, está me impedindo isso de avançar nesse propósito? Será que não são essas as marcas que estão me deixando de um jeito que eu não consigo sair do meu lugar? Porque é exatamente isso que vai gerar. Quando eu fico preso nos meus próprios afetos, a fatura chega, meu irmão. A conta chega, mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. E o que que isso pode gerar em nós? Por favor.
Meus irmãos, esses dias nós temos orado aqui, falado muito sobre coisas que há um tempo poderiam ter sido parte da nossa vida para nos proteger, mas em um outro tempo se tornaram prisões. O que seria isso, basicamente? Imagine aquela situação em que você fechou a casa, mas fechou a casa e, sem se aperceber, colocou-a numa bolsa, ok? E aí, a sua casa se abre com um portão eletrônico, e alguém da sua casa abre o portão eletrônico e sai com o carro da família e sua bolsa está lá dentro do carro. Bom, quando você descobre que está sem chave e que está sem controle do portão, você procura uma maneira de poder provocar acesso. E aí você pega o telefone e liga para quem está do outro lado do portão. E aí você liga e diz assim: fulano, vem aqui porque eu tô... Como? Ah, mas a casa é sua. O portão é seu, você tem chave. Por que você se define como preso? Porque mesmo tendo portão e chave, você não tem como sair. Meu irmão, mas quem comprou a casa, se você comprou, quem alugou, quem reformou o muro foi você. Como pode um muro que te beneficia de uma hora para outra se transformar em uma prisão, se você não consegue sair daí? Preste atenção, o que o pastor Fábio está liberando para nós é preciosíssimo. Tem estruturas que você criou para se proteger em outros tempos, meu irmão, elas não servem mais. E agora você fica repetindo ciclos na sua vida e não sai deles, sabe por quê? Você está numa prisão. Quem pode te libertar está do lado de fora. Você precisa gritar por ajuda. Sabe aquela velha história do tipo assim, você é pequenininho, papai e mamãe dizia, não converse com... Porque o estranho era sinônimo de todo aquele que podia fazer mal a você na sua inocência. Aí você cresceu. Você sabe como que chama para sua mãe esse cara aqui, que está pregando uma mensagem para você na primeira vez que você vem nesse culto? Estranho. No seu inconsciente, o estranho não pode te ensinar nada. Mas talvez o estranho é quem vai libertar você. A gente não fala com estranhos quando não consegue discernir a intenção deles. Quando a gente fica adulto, você pode conversar com um estranho, inclusive dar boa tarde, bom dia para ele. Mas existem estruturas do passado que te protegeram um dia e agora mantém você preso. Enquanto o Fábio está pregando, vasculhe o seu coração, porque talvez o que você chama de segurança é uma cadeia. Mas essa é a noite de nós sermos livres em nome de Jesus. Então, a primeira delas é o que o Rafa colocou, a prisão interior. Estar preso no seu próprio afeto, em si mesmo, gera essa prisão interior. O que mais? Frieza. Meu irmão, não tem como manter a brasa acesa longe das outras. Com isso, solidão. Quantos, tendo acesso a tudo e a todos, se sentem só? Todos os pontos são importantes, mas este me chama muita atenção. Pontos cegos. Áreas obscuras. Como que vou encontrar se eu estou fechado nos meus próprios afetos? Como eu vou saber se está vendo uma moto, um carro, num ponto cego, se meu copiloto, no caso a minha esposa, faz isso muito bem? A moto, a moto! Olha o carro, meu Deus, eu não vi. Obrigado. Tem áreas que você não vai conseguir enxergar, meu irmão, em você. Tem situações em você que você não vai conseguir ver. Mas quem está do lado de fora, ou numa posição privilegiada, consegue ver áreas em você que você não percebeu ainda, que você não observou ainda, e ele vai dizer, meu irmão, e esse negócio aqui? E essa fala sua, esse comportamento? E esse pensamento seu, por que você está fazendo isso? Por que você está agindo assim? Cara, eu não percebi. Meu Deus, se você não fala, muito obrigado. Muito importante para mim. Ou então,
deixo entrar no ouvido e sair no outro. Por quê? Continuo preso nos meus próprios afetos. O ponto cego, meu irmão, são áreas que você não vai conseguir ver. E aí você vem para o Salmo 139 e pede para o Senhor: sonda-me e me conhece. Esquadrinha todos os meus pensamentos. Quando você abre para o Senhor, alarga o seu coração, pedindo para Ele trazer algo a você, eu não tenho dúvidas que Ele vai começar a mostrar quem você é. São dias de exposição. O Senhor quer revelar o nosso coração. O Senhor quer mostrar como nós realmente estamos. O que nós precisamos fazer, meu irmão. Outra coisa que pode gerar, a pessoa está estagnada, não avança, não sai do lugar, não entende porque está patinando, parece estar numa areia movediça. Faz força, toda a força do mundo, mas só afunda. Está preso em si mesmo. Está preso nos seus próprios afetos. E é exatamente isso que está te atrapalhando a não sair do lugar. 1 ano, 2 anos, outros estão crescendo, outros estão avançando, outros estão indo. E eu estou vendo eu ficar para trás. Sim, sai desse lugar então, meu irmão. Abre, dilata o coração. Permita a mensagem entrar. Pague o preço necessário. Não fique preso em si mesmo. Vamos ver se você não vai avançar agora quando outros irmãos começarem a tocar a sua vida também. Quando outras casas, outras famílias tocarem a sua vida também. Quando você estiver disposto a realmente a participar da mesa do Senhor. E ao participar da mesa você pode dizer: fala comigo, meu irmão. Olha para dentro de mim, tem algo que eu faço que você não gosta? Shhh, segredos. Essa parte a gente pula. Mas fala para mim porque é importante, eu quero crescer. Eu já falei uma vez aqui, no meu tempo de devocional, no meu tempo com o Senhor, a oração que eu mais faço, que eu insisto ao Senhor é: Senhor, eu não quero nem de perto ser o mesmo homem que eu fui ontem. Eu preciso ser um esposo melhor. Eu preciso ser um pai melhor. Eu preciso ser um irmão melhor. Eu preciso ser um filho melhor. Eu quero ser um amigo melhor. Me torna um homem melhor hoje, Senhor. E aí, meu irmão, você vai para o corpo. Você se abre o seu coração. Permita que outros irmãos toquem você. Permita que a palavra acesse o seu coração e gere a mudança necessária, porque este é o meio de saber se o meu coração está dilatado ou não. É quando a palavra vem, surte o efeito, e onde eu estava, não estou mais. Eu começo a avançar, eu começo a dar respostas. As minhas respostas, a mensagem mostra se meu coração está dilatado ou não. A resposta que eu dou à comunhão ao meu irmão, quando ele traz uma exortação, mostra se meu coração está dilatado ou não. E aí, Ada, pode ser só o arroz que caiu na barba na hora da janta, mas que você não está vendo. Fala: mano, tem um negócio na sua barba. É? Eu consigo tirar? Eu acho que você consegue, mas se precisar eu tiro para você. Porque tem coisas muito pequenas que você pode achar que não tem nada a ver. Isso daqui eu vou manter. Daqui eu vou guardar. Mas são essas pequenas coisas, meus irmãos, as pequenas raposinhas, que destroem toda uma lavoura que precisa ser observada, retirada do seu coração. Você precisa se expor. Sem exposição não há crescimento, não avançamos, não saímos do lugar. Quando você não sabe exatamente quem eu sou, os meninos brincam comigo, né? Cadê o Vinícius? O pastor Isaías. Vinícius foi meu cobaia. Vinícius está vivo hoje pela graça do Senhor. Aí depois veio o Kerry. Fabinho é bravo.
É muito bravo. Lógico que eu sou. Conviva comigo, meu irmão. Mas eu não quero ser. E eu preciso da sua ajuda. Mas eu tenho certeza, se perguntarem para ele se eu sou o mesmo cara, eu não sou. Eu não sou o mesmo. Porque eu deixei a vida dos irmãos tocar em áreas na minha vida que eu achava que não tinha jeito mais. É muito pouco, cara. Eu sou estourado mesmo, sou cabeça quente, estopim curto. Não tem como resolver isso. O negócio é os irmãos me amarem do jeito que eu sou. Vamos para cima. Mas não, Senhor, não quero. Não quero. Se deixa o meu irmão triste, deixa o Senhor triste, e eu não quero te entristecer. E você vai precisar fazer uma análise fria, honesta com você mesmo. Para você responder a pergunta se você está sendo alguém que está preso aos seus próprios afetos ou não. Se o seu coração está dilatado ou não. Você vai precisar ser muito honesto, meu irmão. E algumas perguntas como, será que tem algo ainda que eu não falei que eu precisava ter falado? Será que tem algo ainda que eu não expus, que eu achei que era bobeira e estou empurrando com a barriga aqui, tentando lutar e vencer sozinho, porque eu acho que eu dou conta? Será que tem algo em mim ainda que eu acho que é bobeira? É nada demais, é só passar uma água, limpar e tá resolvido? E volte e meia aquela sujeira está lá, volte e meia aquela situação está lá, volte e meia o problema está lá. Quando você olha e honestamente, você faz essa análise, você olha para dentro de você e você começa a se perguntar, meu coração está dilatado? Eu estou preso nos meus próprios afetos? Peça ao Senhor para mostrar para você onde é que você está falhando, meu irmão. Porque o Senhor está nos chamando para um lugar muito mais profundo nele. A nossa preocupação nos últimos dias, nós temos conversado e orado, e vocês têm participado da oração, têm visto isso. Nós temos orado corriqueiramente, pedindo para o Senhor mostrar o nosso coração, nos expor. Eu creio que como um dos presbíteros da casa, eu posso dizer para vocês com toda a convicção, o nosso coração está dilatado para vocês. Por favor, dilatai-vos vós também. Não fiquem presos em vocês mesmos. O Senhor está chamando vocês para saírem de um lugar de prisão. O Rafa falou aqui agora há pouco sobre isso. O lugar que nós temos que chegar nele é muito mais profundo, vai muito mais além, mas enquanto você resistir, insistir em olhar para você, pensar em você, cuidar de você, você vai sair pedindo tudo aquilo que ele quer fazer e tudo aquilo que ele quer mover. Seu coração está pequeno? Dilatai-vos. Você está preso no seu próprio afeto? Se abra, meu irmão. Se abra, se exponha. Mostre a cara, mostre quem você é. Uma vez o pastor Isaías foi lá em casa, eu falei para a Karen assim, meu Deus, que cara desaforado. Ele falou assim, você precisa mostrar quem você é, cara. Me mostra quem você é, você precisa mostrar quem você é. E eu olhando para a cara dele assim, cara de paisagem, mas por dentro, fervendo. Aí eu, tipo assim, mas por que ele está falando assim comigo? Por que ele está falando isso? Aí, pensando, tudo em pensamento, irmãos. Aí ele saiu embora, quem que ele pensa que é? Cara, ele falou, esse daí você tinha que ter mostrado, ó. É esse cara aí, ó. É esse daí que você tinha que ter mostrado para ele aí, você fica escondendo. Eu falei, Jesus, eu sou um bosta mesmo. Nós só somos curados, meu irmão, quando o outro acessa áreas da nossa vida que a gente não vê, não percebe e não consegue sozinho. Está patinando? Dilatai-vos. Não sai do lugar? Dilatai-vos. Se sente frio? Dilatai-vos. Então precisamos
entender que a boca está aberta, a mensagem está chegando, amém? Deus está falando, meu coração precisa estar aberto. Um irmão está falando, meu coração precisa estar aberto. A mensagem, meu coração precisa estar aberto. Não se feche em você mesmo. Deus é perfeito. E dentro de toda a perfeição dele, Ele não criou o homem para ficar sozinho. Ele não fez o homem para resolver as coisas sozinhas. Ele criou um corpo para que a mão vá numa região que eu não consigo coçar direito. Aí eu não consigo, falei, irmão, coça aqui para mim. Um suprindo a necessidade do outro. Um cuidando da área da vida do outro que ele sozinho não está conseguindo. Um observando profundamente como suprir, ajudar, acolher, ensinar, exortar, corrigir, fazer o que for preciso, vivermos e morrermos juntos. Entranháveis afetos é uma palavra comum para nós. Mas o sentimento que eu tenho, eu encerro aqui, é que para mim, pastor Josa, parece ter muitos irmãos, oco, vazio por dentro. A capa linda, perfeita, os movimentos idênticos dos demais. Canta, ora, grita, chora, tudo no automático. Mas por dentro está vazio, está preso em si mesmo. Por quê? Porque não permitiu viver entranháveis afetos. Não se permitiu viver vida na vida. Não permitiu viver de um jeito que você possa me expor. Eu possa expor você. E a gente crescer no Senhor. Vamos orar? Rafa. Tem algo a acrescentar? Irmãos, uma imagem vem na minha cabeça ouvindo o Fábio. A imagem de Jesus à mesa com os discípulos, o texto que o pastor Josa gosta tanto de pregar, de João 13. Eu já me peguei imaginando muitas vezes aquela cena, mano. A cena de Jesus e a pergunta: Senhor, quem entre nós é o traidor? Eu chamo aquele momento de conversa silenciosa. João está sentado no colo de Jesus, segundo o texto grego. Inclina o pescoço para cima e pergunta: estão perguntando quem vai trair você. Os discípulos estão com ele. Ele pega um bocado. E eu não imagino Jesus olhando para o bocado, Fábio. Eu imagino Jesus pegando o bocado de pão e dizendo assim: aquele é quem eu der o bocado e colocar a mão comigo no prato. Para mim, os olhos de Jesus estão dentro dos olhos de Judas. E como o texto acrescenta que Jesus diz algo que praticamente só Judas escuta, mas pelo testemunho dos presentes nós sabemos, a frase é: Jesus chega pertinho e fala assim: o que você tem que fazer, faz logo. Irmão, imagina você, um traidor, sentado na frente de quem sabe exatamente o que você está fazendo. Ele olhou no seu olho, ele te deu o prato do hóspede ou da pessoa preferida, botou a mão no prato e virou para você assim: o que você tem que fazer, pode fazer. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou aberto a você. Eu sei até quem você é. Até quando você vai fazer de conta que você é o administrador fiel da tesouraria? Eu chamo de conversa silenciosa. É quando o mestre olha dentro da gente e fala assim: e aí? Vai ou não vai contar quem você é? E essa fala não é acusadora. Ela deveria ser libertadora, porque ele está dizendo: eu já sei. Você vai se assumir? Eu costumo fechar os meus olhos e fazer desse momento o meu exercício de devoção. Jesus olhando dos meus olhos, dizendo assim: e aí?
bravão. Você vai ou não vai pedir perdão pelo seu nervosismo? Jesus sentado à mesa olhando para você, e aí, o que ele diria? Que se eu dissesse, você se ofenderia. Mas que você sabe que é. E o mestre só está esperando que você assuma. Esse é o único acréscimo que eu quero fazer. É uma mensagem que tem um peso violento. Não de culpa e de acusação, mas de convite à liberdade. Onde estão aqueles que precisam que alguém derrube os portões que estão trancados das suas vidas? Meu irmão, você não aguenta mais, você quer ser livre. Você já sabe onde é que você tem que estar. O muro que você mesmo construiu para te proteger dos bandidos agora te impede de ir a qualquer lugar. Você está preso. Fale com o Senhor sobre as coisas que você não está conseguindo resolver na sua vida agora. Fala. Chama Jesus para estourar o cadeado que você mesmo colocou no portão. Chame o Espírito Santo para estourar o cadeado que você mesmo colocou no portão, meu irmão. Chama o Espírito Santo para colocar a mão na maçaneta que você trocou há poucos dias com medo do bandido entrar. Mas agora você está prisioneiro de si mesmo. Um dia alguém traiu você, e por isso você aprendeu a não contar seus segredos a alguém. Mas tudo que você gostaria é que alguém lesse seus pensamentos, para saber como você se sente. Mas o Senhor não vai mandar ninguém para ler. Ele está com os olhos em você perguntando: e aí? Vamos falar sobre isso? Você pode falar com o Senhor sobre isso, meu irmão. Quem está preso não liga para alguém dizendo: por favor, tem como você vir aqui me dar uma segunda opção para eu poder ir para o lado de fora? Se você sabe que você está preso, não há outra opção a não ser a ajuda de fora. Se você não se sente assim, volte para o seu lugar. Mas se você se sente assim, ore como quem está assim, meu irmão, para que isso hoje seja definitivamente o dia da sua liberdade. Se você quer fazer um gesto de fé, escolha alguém nesse salão para se agarrar a essa pessoa, para dizer: por favor, me ajude. Fale ao Senhor sobre o que você sabe que você é, mas não consegue deixar de ser. Você é enrolado, meu irmão. Tem a vida toda embaraçada. Tem raiva das pessoas dizerem isso a seu respeito. Mas se você é assim, meu irmão, qual o problema de assumir isso e deixar o Senhor te libertar desse estilo de vida? Você mente. Pode ter raiva das pessoas ao perguntarem para você duas vezes, como que duvidando. Você criou um ambiente de insegurança. Seja livre disso, assumindo que você mente, para
para que o Espírito te liberte. As aparências só aumentam os muros, só aumentam os ferrolhos, não libertam você. Senhor, nós estamos aqui nessa noite porque queremos ser gente cuja vida está completamente livre de todo embaraço, livre de toda vergonha, livre de toda cadeia. Por isso, Senhor, nós te pedimos que esse gesto sincero de vir à frente seja um caminho sem volta para estes irmãos. Um caminho de abertura, não uma vez, não duas, mas um caminho definitivo de abertura do interior. Nós cremos no que está escrito, e cremos que o que está escrito foi escrito para nossa edificação. Atos capítulo 2 diz como a igreja vivia e se mantinha saudável, e uma das características eram: partiam o pão de casa em casa. Eles estavam abertos uns aos outros. Eles estavam abertos uns aos outros e tinham tudo em comum, e perseveravam unânimes nas orações, na comunhão e no partir do pão. A oração era abertura a você, a comunhão era abertura ao outro, e o partir do pão era abertura a todos os santos. Não havia nenhum tipo de restrição, não haviam muros, não haviam correntes, não haviam portões, eles estavam abertos. Do anônimo Ananias ao alto apóstolo Paulo, todos podiam tocar a todos e fazer uns aos outros verem. Para tocar o gigante Saulo de Tarso, o anônimo Ananias vai à rua chamada direita e põe a mão sobre ele para que ele veja. E Ananias foi e disse: irmão Saulo, o Senhor me mandou a você, porque você é um vaso escolhido para sofrer pelo nome dele. Veja, um anônimo, mas na mão de Ananias estava a vista de volta de Paulo. Tem irmãos aqui que são remédios uns dos outros, Senhor. Por favor, nós não queremos restringir o remédio. Traz cura, que os corações sejam dilatados, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Você pode voltar para o seu lugar, mas não a mesma pessoa que você chegou aqui. Lembre-se que você não veio só para orar, mas para fazer um compromisso de dilatar seu coração.